Olá pessoal, sem demoras, vamos dar início ao próximo vídeo falando sobre Item 5, a ruptura, o processo de independência do Brasil. A Revolução do Porto de 1820 causaria grande impacto em todo o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Dentre as decisões tomadas pelos revoltosos na cidade do Porto, em Portugal, constava que a monarquia passaria a ser constitucional, ou seja, seria o fim do absolutismo português. Além disso, o rei, sua família e toda a corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro deveriam retornar imediatamente a Portugal. Dom João VI e a corte portuguesa seguiram para Portugal. Porém, Dom João deixou no Brasil como príncipe regente seu filho Dom Pedro, a fim de evitar possíveis processos de ruptura das províncias, como já estava acontecendo em vários locais na América Espanhola. Por sua vez, a Assembleia reunida em Portugal ordenou o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal e o fim da autonomia administrativa do Rio de Janeiro. As classes dominantes na antiga colônia Brasil não aceitaram a possibilidade de retorno do Brasil à condição de colônia e clamaram pela permanência do príncipe regente. Em resposta, Dom Pedro declarou no dia 9 de janeiro de 1822 que ficaria no Brasil. Era o dia do fico, graças às ameaças dos revoltosos em Portugal. Em relação ao Brasil, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte no mês de junho de 1822. A ruptura entre Brasil e Portugal era iminente. Tomando ciência a respeito dos planos portugueses para o envio de tropas ao Brasil e a respeito da possível decretação de sua prisão, Dom Pedro proclamou, com apoio da classe dominante colonial, a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, e logo a seguir foi aclamado como primeiro imperador do Brasil. Logo após a ruptura formal do Brasil com Portugal, algumas províncias não aderiram de imediato à independência do Brasil. Foram elas Cisplatina, Maranhão, Grão-Pará e Bahia. Cada uma dessas províncias foi derrotada graças ao apoio dos britânicos e à contratação de tropas mercenárias europeias pelo imperador Dom Pedro I. Alguns aspectos importantes sobre a independência do Brasil. Em primeiro lugar, a independência brasileira não acarretou transformações profundas na estrutura social do país, tampouco foi sinônimo de independência financeira. Tem mais a ver com continuidade do que com rupturas. Na verdade, atendeu mais aos interesses dos ingleses, que emprestaram ao Brasil 2 milhões de libras esterlinas para o pagamento de uma indenização a Portugal. Foi feita pela elite colonial brasileira a opção conservadora pela monarquia, ao invés de uma república. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América. A independência do Brasil não contou com participação popular, manteve-se a estrutura escravista do país. Item 6. O primeiro reinado. Quando o príncipe regente Dom Pedro declarou a independência do Brasil, já estava em fase de construção a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição teve como característica a exclusão da cidadania a homens livres e pobres. Por isso, essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, por apresentar o voto censitário. Os constituintes desejavam limitar o poder do imperador. Além disso, desejavam maior autonomia às províncias. Ficou decidido que a escravidão seria continuada e que o sistema de governo parlamentar brasileiro seria bicameral. Após embates entre o imperador e os constituintes, Dom Pedro I encerrou de forma abrupta e violenta os trabalhos e outorgou a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição definia que a monarquia seria centralizada e hereditária, o poder seria dividido em 4 esferas, ou seja,
o executivo, chefiado pelo imperador e pelo seu Conselho de Estado, o legislativo com o Senado vitalício e com a Câmara de Deputados com mandato de 3 anos, um judiciário escolhido pelo imperador e o poder moderador exclusivo do imperador, subordinando os demais. O Estado seria unitário e a religião oficial a católica apostólica romana. Como é de se supor, essa atitude autoritária de Dom Pedro I já causou bastante desgaste junto à elite colonial brasileira. Outros problemas viriam adiante. No período entre 1825 e 1828, outro problema grave durante o governo de Dom Pedro I. A província de Cisplatina, atualmente a República Oriental do Uruguai, entrou no processo de independência do Brasil. Esse conflito tornou-se extremamente impopular, já que muitas pessoas perderam suas vidas nessa guerra, além de causar sérios problemas de ordem econômica ao país. No início de 1831, a popularidade do imperador Dom Pedro I estava extremamente baixa. Além disso, ele perdia a cada dia o apoio das classes dominantes brasileiras. No final de março, aconteceu uma série de protestos populares envolvendo brasileiros e portugueses na cidade do Rio de Janeiro. O quebra-quebra recebeu o nome de Noite das Garrafadas. O auge do problema foi a morte do jornalista Líbero Badaró, que estava em franca oposição ao imperador Dom Pedro I. Muitos responsabilizavam o imperador pela morte do jornalista. Como a situação de Dom Pedro I no Brasil ficou insustentável, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha na época 5 anos de idade. Como Dom Pedro de Alcântara era criança e não tinha condições de assumir o trono, a Constituição previa que fosse nomeada uma regência para governar o país até que Dom Pedro de Alcântara completasse 18 anos de idade. Item 7. Período regencial. O período em que o Brasil esteve governado por regências, de 1831 a 1840, foi um período extremamente turbulento da história brasileira. A instabilidade política desse período fez com que houvesse, em primeiro lugar, uma regência trina provisória, como o nome já diz, apenas para que fosse escolhida uma regência trina permanente, a qual durou de 1831 a 1834. Durante a regência trina permanente, se apresentaram como importantes inovações a criação da Guarda Nacional em 1831, que seria controlada pela aristocracia brasileira, e o Ato Adicional de 1834, cujo caráter descentralizador do poder concedia maior autonomia às províncias. Também por esse ato adicional, a regência trina era transformada em regência una. A regência una teve apenas 2 governantes. A primeira foi o padre Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837, seguido por Pedro de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Conforme já dito anteriormente, o período regencial foi uma época de extrema turbulência do ponto de vista político e social. Vamos conhecer agora as principais revoltas do período regencial. Revolta dos Malês, um movimento realizado por escravos adeptos da religião muçulmana na cidade de Salvador, no ano de 1835. Cabanagem, uma revolta que ganhou esse nome graças à maior parte de seus integrantes serem pessoas pobres que viviam em cabanas. Essa revolta aconteceu entre 1835 e 1840, iniciada em Pará, mas tendo focos em vários lugares da Amazônia. Mais de 30 mil pessoas perderam as vidas neste movimento revoltoso. À época, cerca de 1/4 da população que vivia na Amazônia pereceu nesta revolta. Sabinada, uma revolta que aconteceu entre 1837 e 1838, que ganhou esse nome graças a seu líder, o Dr. Sabino, e ocorreu na cidade de Salvador, Bahia. A Sabinada foi uma reação ao governo regencial
e pretendia estabelecer o fim da escravidão, bem como instalar uma república na Bahia. Balaiada, revolta de caráter social que ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841, realizada por escravos fugitivos, prisioneiros e ainda com uma grande participação de homens pobres e livres. Guerra dos Farrapos, ocorrida entre 1835 e 1845, nas províncias de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, promovida pelas classes dominantes sulistas que desejavam maior autonomia política em suas províncias. Havia também uma questão econômica ligada à venda do charque, principal produto de exportação dos gaúchos e catarinenses. Esse movimento teve caráter separatista e buscava criar duas repúblicas entre o Uruguai e o Brasil, a República Rio-Grandense e a República Juliana. Principais líderes da Guerra dos Farrapos foram Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro. O período regencial encerrou-se graças ao golpe da maioridade, um movimento político que realizou a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, conforme veremos no próximo vídeo.